Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Universidade Federal do Pará, bem-vindos ao Projeto Newton e bem-vindos ao curso de cálculo, né? Muito bem, então vamos ver o nosso primeiro conceito de cálculo, é o que dá o pontapé inicial no cálculo, tá? E a ideia incrível é a ideia do que é velocidade. Então, esse é o que a gente chama de problema 1. Então, eu vou apresentar para vocês problemas clássicos e problemas atuais, tá? Para vocês entenderem problemas que nós iremos abordar ao longo do nosso curso de cálculo 1. Então, problema inicial. O que significa velocidade em um instante? Quem sabe o que é velocidade? Oi? É o espaço que a gente percorre durante um determinado tempo. Tá. Então você usou termos interessantes que você aprendeu lá em Física 1 do primeiro ano do ensino médio. Você usou, se eu chamar espaço de S e tempo de T, você usou variação de espaço, que é o ΔS, dividido pelo ΔT. Foi isso que você disse, né? E você quer chamar isso de velocidade? É isso? O que é isso? Isso é velocidade média. Mas a pergunta que eu fiz para vocês não é velocidade média. A pergunta que eu fiz para vocês é o que é velocidade em um instante. Diga. A velocidade quando o tempo tende a zero. Então quer dizer que eu entro no carro, eu ligo o carro, é agora. É isso? É o quê? Como é que é? É quando o tempo final está muito perto do tempo inicial, tá? Ótimo. Então, quer dizer que eu posso pensar o seguinte. Eu posso pensar na variação do espaço e a variação do tempo eu vou escrever como o tempo final menos o tempo inicial, tá? E você quer fazer para mim, o tempo final está muito perto do tempo inicial? É isso? Então, quando eu fizer o tempo final ficar muito perto do tempo inicial, então quer dizer que essa coisa aqui está muito perto de quanto? De zero. Então quer dizer que o ΔT está indo para zero. Então, olha lá. Então eu vou pegar a variação do espaço e vou dividir por uma coisa que está indo para zero. O que será que vai dar? Oi? Indeterminação matemática. Indeterminação matemática por quê? Ah, porque quando se divide por zero pode dar qualquer valor? Mas eu posso dividir por zero? Não. Não existe divisão por zero. Mas eu disse que deu zero? Eu disse o quê? Está indo para zero. Ok? Então, assim, eu não posso dividir por zero. Mas quem me disse que eu não posso dividir por um cara que está muito perto do zero? Certo? No zero não pode, então eu posso chegar, mas eu posso chegar bem pertinho dele, bem pertinho, bem pertinho. Eu quero viver perigosamente. Então eu vou chegar muito perto do zero. E quando eu ficar fazendo essas divisões, daí vai surgir o conceito. O conceito é que a gente chama de velocidade instantânea. Tá? É a velocidade naquele instante. E o seu carro sabe fazer isso. Como? Quando você está dirigindo ou quando você está vendo alguém dirigir, tem um velocímetro lá, não tem? Ele não está marcando a velocidade exata naquele instante? Sim ou não? Ele está fazendo a velocidade instantânea. Então quer dizer que o seu carro ele está programado com cálculo. Desde já. O que a gente fazia no ensino médio era simplesmente velocidade média. Era tempos estáticos, né? Você sabia exatamente que era o tempo inicial, você sabia exatamente que era o tempo final, estava tudo fixado. Quem era o espaço inicial, o espaço final, tudo fixado, tudo paradinho.
deixa parado aquilo ali, divide, eu tenho a velocidade média. Mas o que a gente quer aqui não é coisas paradas, são coisas dinâmicas, tá? Então, velocidade instantânea é isso, é quando eu faço com que essa variação de tempo seja muito pequena. E um outro problema, que é um problema equivalente, só que agora eu saio de um conceito físico e vou para um conceito mais matemático. Você sabe que a função f de x igual a x quadrado é uma função quadrática, tá? E que o gráfico é uma parábola, certo? E essa parábola, ela passa pelo ponto 1, 1, tá? Então, você tem lá seu plano cartesiano, e você tem aqui a parábola, tá? Projeta aqui, por favor. Você tem aqui o ponto 1, 1, tá? Esse ponto que eu vou chamar de ponto P. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Nesse ponto P, eu quero saber quem é essa reta. Essa reta que ela passa exatamente por esse ponto. Alguém sabe o nome dessa reta? Reta tangente. Espera aí, vocês assistiram já o curso de cálculo? Já? Já estão safos? A gente pode pular essa parte logo? Eu já estou empolgado. Eu já acho que esse número não vai ser mais 170. Eu acho que não vai ter 170 aprovados. Acho que vai ter 171. Tá achando que tem gente a mais aqui. Então, ó, tem aqui a reta tangente. Beleza? Um dos nossos objetivos é, dado o gráfico de uma função, com essa função tendo determinadas características, que eu vou te dizer agora, ela é derivável. Você não sabe ainda o que é isso, mas tudo bem, tá? Então, se você tem uma função que ela é derivável, então eu quero saber, em cada ponto do gráfico, como é que eu faço para determinar a reta tangente ao gráfico, tá? A gente vai fazer isso. Mais que isso, a gente pode melhorar o problema, a gente pode querer determinar uma reta que é... O que aqui? Ortogonal. A gente pode querer pensar isso. Você deve ter estudado lá na geometria analítica uma relação entre retas. Quando é que duas retas são ortogonais? Quando o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Vocês estão safo demais. Safo demais. Então, quando esse produto é menos 1, tá? Então, eu poderia colocar um problema igual a esse. Projeta lá. Se eu te dou f de x igual a x quadrado mais bx, aí você consegue determinar o gráfico da função. Aí eu poderia te dizer assim, ó, quem é o b para que essas duas retas que são tangentes, que passam pelas raízes da função, que essas duas retas sejam ortogonais. Então você tem que fazer essa conta, tá? Se eu fosse você, eu faria esse problema, assim que possível. Vou fazer logo uma promessa para você. Isso é uma promessa, não é uma ameaça. Isso vai estar em uma prova tua, tá? Selado, vai estar. Eu só tenho que lembrar de colocar na prova. Isso deve ser tua prova 6, prova 5, por aí. Não lembro. Nunca coloquei essa na prova. Resolvi agora. Vai ficar bonito, tá? Claro que eu vou fazer as devidas modificações. O outro problema, esse outro problema, o problema 3, ele foi pensado em 1690. Tá? Em 1690, o Leibniz, ele tinha uma revista. Tá? Então, o Leibniz tinha uma revista e o Bernoulli, nessa revista, ele propôs esse problema. Encontrar a curva formada por um fio pendente, livremente suspenso, a partir de dois pontos fixos. Esse era o problema matemático. Tá? Então, o Bernoulli propôs isso. Se você tem dois pontos fixos e você coloca aqui uma corda, a pergunta é, qual função ou qual equação descreve essa corda? Tá? Aí o Galileu empolgado que era, o Galileu viu o desenho, né? Ele pensou assim, se você tem um ponto aqui, o que você acha que é? Qual é? O chute é que é uma parábola, né? Então Galileu disse, é uma parábola isso. A resposta do Galileu. Só que você vai ter que provar que é uma parábola. Quem que vai discordar do Galileu? O Galileu é um cara renomado, né?
Então, o Galileu disse, é uma parábola. Projeta lá. Então, pode projetar o slide, por favor. Então, o Galileu tinha sugerido que era uma parábola, tá? Mas o Christian, em 1646, provou que não era uma parábola. Essa é uma das coisas mais terríveis em matemática. Quando você afirma algo e alguém chega para você e diz assim, eu te provo que não é. Aí ele provou que não era. Aí tu diz, então o que é? Tem que provar o que é, então. Então o Christian conseguiu provar que não era parábola. E um ano após a publicação do problema, o mesmo jornal divulgou 3 soluções. O próprio Christian, o Leibniz e o Bernoulli resolveram o problema, tá? Isso que é incrível na matemática. A matemática ela tem disso, que é um problema aparentemente complexo, tá? E que foi resolvido por 3 pessoas de forma independente e os 3 apresentaram a mesma solução, tá? Então, isso aí é uma que se chama de catenária. Tá? A resposta é uma catenária. A catenária é uma função bonita. Uma função bonita chamada de cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico você já tem que entender o que é. Ela é uma função que ela envolve operações com exponenciais. Tá? Exponencial você sabe o que é, né? Essa função f de x igual a e elevado a x. Esse e é o número de Euler, que é 2,72 e alguma coisa, um número irracional. Tá? Então, se você tem um número fixo elevado a uma variável, isso aqui é uma função exponencial. Se você fizer uma certa operação com a exponencial, você acha esse cosseno hiperbólico. Não precisa se preocupar que a gente vai estudar isso com calma, tá bom? Então, conseguiu concluir que quem descreve essa curva dos fios suspensos é uma catenária, tá? Então, esse era o problema, tá? Coisas que de dor de cabeça para quem projeta essas coisas. Você precisa saber qual é a espessura do fio. Esse fio ele tem que aguentar, ele não pode romper, certo? Você também tem que levar em consideração que à noite é mais frio. Então, se é mais frio, o que acontece com o cabeamento? Ele tem um processo de dilatação, só que ele vai encurtar, ele vai contrair. E de dia, no momento mais quente, no maior tempo de exposição ao calor, ele vai dilatar. Então, ele vai esticar mais. Então, você tem que estender o fio de uma forma que, quando ele estiver de dia, ele não vai encostar no chão. E, quando estiver à noite, ele não vai esticar muito a ponto de romper. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Daí, você vai ter que estudar a densidade dos materiais. Tá? Isso tudo você estuda nas engenharias. Outro problema... Um problema de cálculo é o seguinte. Você sabe calcular áreas de figuras planas, não sabe? Área de quadrado, de retângulo, triângulo, todos esses você já aprendeu a calcular. O problema é quando essas figuras não têm lados muito controlados. Você já percebeu que te induziram a pensar em figuras bonitinhas? Quadrado. O lado é uma reta, um segmento de reta. Trapézio, triângulo. O único que era um pouco encurvado é quem? Circunferência. O único. Percebeu que não te deram mais nenhum? Mas e as figuras? São assim na vida real? Não. Então quer dizer que daí te falta muita coisa. Se você terminou seu ensino médio e disse assim, ó, já sei tudo de matemática, dominei a matemática. Ei, calma que o negócio está só começando. Você mudou de nível, tá? Você já sabe o que é matemática básica. Agora você acabou de ingressar na matemática do ensino superior. E deixa eu te dar uma notícia. A pergunta que eu te faço é, você sabe toda a matemática básica? Porque para você estar aqui no ensino superior, você vai precisar de toda a básica. Toda hora a gente vai pegar alguma coisa de lá e trazer para cá. A gente precisa. Por isso que eu me propus a fazer essa aula de quinta-feira para vocês, as 2 quintas, tá? Então, muito bem. Então, nós temos o problema da catenária e agora nós temos o problema das curvas. Se você tem um gráfico assim, como calcular essa área abaixo do gráfico? Esse é o problema, tá?
Bem, você poderia pensar, se a gente fizesse assim? Passa um retângulo bem aqui assim. Esse retângulo resolve? Não. Aí você diz, mas você acrescenta mais um pedaço bem aqui assim. Resolveu? Não. Você acrescenta mais um pedacinho aqui. Mais um pouco aqui. Resolveu? Você percebe que sempre vai ficar sobrando alguma coisa aí? Mas você conseguiu perceber que fazer essas coisas talvez seja uma técnica boa? Talvez uma técnica boa ou será que é uma técnica ruim? Teve um cara chamado Riemann que achou essa técnica excelente e disse, cara, se a gente fizer assim, a gente resolve a parada. Então o que foi que o Riemann fez? O Riemann pensou o seguinte: se nós tivermos um gráfico e você quer saber essa área, o Riemann pensou assim, que tal a gente pegar esse retângulo, depois um outro retângulo, depois um outro retângulo, depois um outro, depois um outro, aí vai indo aqui. Aí ele pensou assim, soma as áreas de todos esses retângulos. Claro que não vai dar a resposta, né? Aí ele pensou assim, e se a gente melhorar isso, ao invés de pegar o retângulo com essa base, pegar uma base menor ainda, o erro não vai ser menor ainda? Sim ou não? Vai ser cada vez menor o erro? Então é só pegar cada vez bases cada vez menores. Mas olha, essa ideia já se tem para velocidade. Quando nós saímos do conceito de velocidade média para o conceito de velocidade instantânea, nós fizemos o quê? Mandamos a variação de tempo para 0. Então, e que tal se nós mandarmos a base do retângulo para 0? Será que não vai resolver nosso problema? Nota que eu não estou dizendo que a base é 0. Eu estou dizendo que eu vou me aproximar de 0. Se eu me aproximar de 0, o erro vai ser cada vez menor. Então é possível que eu chegue na área desejada. Então essa é a ideia do Riemann, tá? E a gente vai ver isso lá na terceira parte do curso. E surge também um outro problema. O problema é o seguinte, você estudou as superfícies espaciais, né? As figuras espaciais. Você estudou figuras bonitinhas. Você estudou cone, você estudou cilindro, você estudou pirâmide e você estudou esfera. Percebeu que você não estudou mais nenhuma outra? Percebeu que você não estudou uma figura assim, que ela... Imagina um cone. Não tem nenhum cone achatado lá nas suas figuras que você estudou. Imagina um cilindro e alguém tivesse apertado no meio do cilindro. Não tem nenhuma figura desse tipo lá. Percebeu? Mas essas figuras não existem? Existem, e existe muito, né? As termoelétricas que tem por aí. Como é que é a estrutura termoelétrica? É um cilindro o negócio lá? Não é um cilindro. E não te ensinaram essa figura, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, e se eu pegar uma figura assim, que é só o gráfico de uma função, no plano, e depois eu vou ter a seguinte ideia, eu vou pegar isso e vou rotacionar em torno desse eixo. Quando eu rotacionar, essa parte aqui vai vir aqui para baixo, e vai surgir essa figura. Surgiu essa figura que parece um sino? A pergunta é, qual o volume desse objeto? Qual a área da superfície desse objeto? Tudo isso você pode querer perguntar. A gente tem que ser capaz de responder. O cálculo vai te responder essas coisas. Tá bom? E olha, para quem vem pela perimetral, tem essa caixa d'água, não tem? Bonitinha, lá perto da UFRA. Então, essa caixa d'água, a pergunta é, qual o volume dela? Ela não é um cone, certo? Também não é um cilindro. Ali na parte de baixo parece um cilindro. E na parte de cima parece um cone, mas ela não é uma junção de cone com cilindro. Ela é uma coisa assim, que você rotacionou para achar o objeto. Tá? Certamente alguém projetou essa caixa e já sabia quantos litros ia caber lá dentro. Tá? Não foi projetado à toa. Então,
Para a gente iniciar de fato o nosso curso, a gente precisa começar com funções. O microfone lá da sala 8 está funcionando? Tá? Deixa eu ir lá rapidinho. Deixa eu ver como é que eles estão. A 8 é essa aqui, né? Tá. E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia. Ih, tá pegando o microfone, né? O pessoal do auditório tá me vendo? Tá me ouvindo? Ah, a câmera tá bem ali. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu ver. Ó, tá ali, ó. Projeta para mim o pessoal do auditório. A gente consegue ver eles aqui? Ou não? O pessoal lá da... Aê! Vocês estão me ouvindo bem aí no auditório? Sim? Legal. E aí, estão gostando? Gostaram da dinâmica? Depois vocês vão lá no auditório assistir um pouquinho, tá bom? Bora no microfone um de vocês aí? Bora, quem quer vir no microfone? Bora, vem. Vamos lá, vamos ver se funciona esse microfone aqui. Diga o seu nome, seu curso e o que você está esperando de cálculo. Diz assim, vou tirar excelente. Bom dia, meu nome é Cauã Amorim, eu sou de Engenharia da Computação e de cálculo eu espero acrescentar mais conhecimentos, aprender mais coisas, aprender coisas novas e descobrir minhas próprias dificuldades. Perfeito, beleza, obrigado. E quanto você vai tirar no cálculo? Essa foi a melhor resposta. Bom dia, pessoal, boa aula para vocês. A gente vai começar, tá? O sinal tá bom, tá pegando de lá. Muito bem, eu não precisei usar o outro microfone, esse aqui funcionou bem lá. Muito bem, então vamos lá para o nosso curso. Funções. Você estudou funções? Você já estudou várias funções, tá? Então a gente vai ver quase todas as funções que você viu lá, a gente vê em 2 aulas e bola para frente, tá? Então, como é uma função? Uma função, primeiro, você vai ter 2 conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Tá bom? Então você quer relacionar o conjunto A com o conjunto B. Como é que você vai fazer? Projeta aqui o quadro, por favor. Como é que você vai fazer? Você vai pegar um elemento do conjunto A e vai levar em um único elemento do conjunto B. Esse elemento eu vou chamar de Y e ele vai ser o f de x, tá? Quem está pegando o cara daqui e levando lá é a função f, beleza? Em termos de setas que você está acostumado a ver lá, é o seguinte, você está aqui no conjunto A, você está aqui no conjunto B, você tem aqui um x e alguém leva daqui para lá. Você chega bem aqui no y, que é o teu f de x, tá bom? É isso que tu fazias lá. Tá? A gente não vai ficar fazendo esses desenhos. A gente vai fazer só a parte algébrica. Tá bom? O que vai acontecer? Nesse conjunto aqui, esse conjunto A, ele vai ter um nome. Ele vai ser chamado de domínio. Tá bom? E o conjunto de chegada também tem um nome. E é chamado de contradomínio. Tá bom? Conjunto de chegada. Onde eu estou chegando é o contradomínio. Agora pode acontecer o seguinte. Pode acontecer de você estar saindo do conjunto A, você está chegando no conjunto B, mas o conjunto B só é alcançado uma região dele. Tá? Todo mundo que sai daqui sempre cai aqui dentro. Tá? Nunca cai aqui nessa região de fora. Pode ser que aconteça isso, tá bom? Então, essa região amarela aqui, essa região amarela, ela vai ser chamada de imagem. Tudo bem?
Então você tem o domínio, você tem o contradomínio e os caras que são alcançados são chamados de imagem. Beleza? Esses são os termos que a gente usa. Então, você pode ver as funções tanto por diagrama ou você pode ver por tabela. Tá? Você olha para uma tabela e, olhando para a tabela, você consegue perceber um certo comportamento da função. Observa, valor da compra. Nota que o valor parece que está sempre aumentando ali? Então, a impressão que se dá, olhando só para essa tabela, é que essa função é uma função crescente. Ela está cada vez mais aumentando. Essa é a impressão que se dá. Não sei qual é a expressão da função. Não sei qual é a cara dela. Tá? A gente só tem essa informação da tabela. Então, gráfico de uma função. O que é o gráfico? O que é o gráfico de uma função f? É o seguinte, é esse conjunto x, f de x, tal que esse cara aqui pertence ao produto cartesiano e esse x está no A. Tá? Isso aqui que é um gráfico. Projeta aqui o quadro. Gráfico de uma função é isso. É o conjunto dos pares ordenados, onde a primeira entrada são elementos do domínio e a segunda entrada é a imagem. Tá? Isso que é o gráfico de uma função de forma algébrica. Tá? Em termos de desenho, você vai ter o plano cartesiano. Nesse eixo, que a gente costuma dizer eixo X, é aqui que você vai colocar o domínio. Tá bom? Nota que eu não estou te dizendo que o domínio é todo o eixo X. Não é isso. Tá? O domínio ele fica no eixo X. Isso sempre vai depender de função para função. Vai ter função que vai ser toda reta, vai ter função que vai ser só um pedaço. Tá? E aqui, que é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, é aqui que vai ficar a imagem. Tá bom? Então, se eu te der um ponto P, que ele é x, f de x, e eu te digo, esse cara faz parte do gráfico. Então, suponha que esse seja o x, e esse aqui seja o f de x. Então, esse ponto aqui, ele faz parte do gráfico. Tá bom? Então, suponha que o gráfico seja isso aqui assim. Tá? Aí, esse pontinho aqui, ele está no gráfico. Tá bom? Então, esse seria um ponto participante do gráfico. Vamos lá, projetando algumas funções. Função 1. A função ela é 2 para todo x real. Outra função, h de x igual a módulo do módulo de x menos 1. A g de x, ela é o seguinte, ela é x quadrado, mas o domínio dela, o domínio da g, o domínio da g é intervalo aberto menos 1, 2 fechado. E a outra função, a função m, ela é o máximo de x, 1 sobre x. Vamos lá, eu coloquei logo aqui 4 funções que é um pouco diferente de coisas que você vê lá na educação básica, tá? Vamos tentar estabelecer o gráfico dessas 4 funções. Primeiro, essa função f, que função é essa? É a função constante. Como é o gráfico da função constante? É uma reta paralela ao eixo x, passando por onde? Pelo 2, tá bom? Então, o gráfico de f, é o seguinte. Então, você marca onde seria o 2 e passa uma reta. Esse é o gráfico.
Tá bom? Esse é o gráfico da função f, tá? Vamos ver o gráfico da função h. Função h. Essa função aqui, h de x igual ao módulo do módulo de x menos 1. Vamos esquecer, por enquanto, esse módulo de fora. A gente vai olhar só para o módulo de x. E vamos esquecer o menos 1. Tá? Módulo de x. Como é o gráfico disso? Ele é o quê? Como é que é? Mas, olha, da forma como vocês estão fazendo, para mim, eu preciso que vocês sejam bem objetivos, tá? Pois é, essas descrições que vocês estão me dando, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui. Então, eu preciso de uma resposta precisa. É essa. É essa. É a função identidade na parte positiva e na parte negativa é o quê? É menos a identidade. É aquela reta que passa bem pelo centro do quadrante. Ela é a bissetriz do quadrante, tá bom? Então, se você quer fazer esse aqui, então o gráfico desse é isso aqui, tá bom? Esse aqui que é o módulo de x, ele passa exatamente pela bissetriz. Tá? Aqui é 45 graus, aqui é 45, mesma forma, aqui é 45, aqui é 45. Esse é o módulo de x. Agora, como é o gráfico do módulo de x menos 1? Como é o gráfico disso? O que você faz? Baixa ele uma unidade. Então, você pega o gráfico desse e translada ele uma unidade para baixo, certo? Então, vou colocar aqui. Antes ele passava aqui pelo 0, certo? Agora ele passa pelo menos 1. Aí você marca quem seria o menos 1 e faz a mesma coisa. Tudo bem? Tá? Pergunta, quem é a raiz? Quem são as raízes? Quem é esse cara aqui? Vai, 1. E quem é esse cara aqui? Menos 1. Perfeito, muito bem. Agora, olha, já fizemos esse, agora a gente tem condições de fazer esse. Então, quem seria esse? Como é esse? Eu vou pegar esse e vou fazer o quê? Eu vou rebater essa parte negativa aqui, certo? Então, é o mesmo desenho. O que é que o módulo faz com os números? Se o número é positivo, mantém o número. Se o número é negativo, ele inverte o sinal, certo? Então, como aqui está dando menos 1, então vai dar 1. Tudo bem? Então, o gráfico disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como estava. Aí vamos lá, eu vou aplicar o módulo agora. Quando eu aplicar o módulo, daqui para lá é positivo, então ele mantém. Mantém a mesma coisa, tá? Entre esse ponto e esse ponto, ele está negativo, então ele vai ser refletido para cima. Então esse cara vem aqui para cima.
e esse cara está positivo, ele mantém. Tá? Então pronto. Então o gráfico é esse W da Mulher Maravilha, né? Muito bem. Então vocês, meninas de engenharia, você não precisa mais usar a blusa da Mulher Maravilha com o símbolo da Mulher Maravilha. Você já pede para retirar o símbolo e você já coloca na sua blusa. Dica, rapaz, esse curso de cálculo é outra coisa. Dica para você fundamental. Já coloca isso aqui, ó, na sua blusa. Pronto. Isso aqui é a mesma coisa, né? É o W da Mulher Maravilha. Aí, você melhora ainda, né? Porque se você colocar só isso, aí a pessoa vai dizer, quer dizer que esse cara vai embora lá para cima? Não, vamos melhorar isso, né? Esse aqui não é 1, certo? Você pode passar do 2, bora colocar até o 3, domínio 3, o domínio menos 3. Aí você coloca assim, ó, F de menos 3 a 3, indo para R, aí X vai para F de X, e o F de X é o módulo. Pronto, já pode colocar isso aqui na sua blusa. Não precisa colocar mais o W da Mulher Maravilha. Isso aqui é bem mais bonito, né? Vocês precisam se identificar com essas coisas, tá bom? Então, segue a dica, tá? Próximo exemplo. Exemplo 3. Exemplo 3, nós temos uma função quadrática. G de x igual a x ao quadrado. Só que o domínio é de menos 1 a 2. Me diz, como é o gráfico disso? O gráfico do x quadrado, como é que é? É uma parábola, certo? Se cai um negócio desse na tua prova, tu não pode errar. Tu tem que acertar. Porque a parábola todo mundo sabe, né? Aí você coloca. O gráfico do x quadrado é assim. Certo? Só que tu pode me dar esse desenho como resposta? Não. Por que não? Porque o domínio é de menos 1 aberto até 2 fechado. Certo? Então, esse desenho não serve. Esse desenho está errado. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui o desenho melhorado. Tá? Aí você tem que pensar. No menos 1, se eu pego o menos 1 e substituo na função, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, o menos 1 é elevado no 1. Então, você marca aqui, ó, o menos 1 elevado no 1. Só que tem que ser aberto. Não faz parte do gráfico. E essa parte aqui não existe. Porque só existe do menos 1 para lá. Certo? Então o teu gráfico tem que começar no menos 1. Então você já coloca, começa no menos 1, até onde que ele vai? Até no 2. Substitui o 2 aqui. 2 ao quadrado dá 4. Então você coloca aqui o 2. Aí está indo lá em cima. No 4. Você marca o ponto. Esse sim é o seu gráfico. Então é uma parábola, um pedaço de parábola, que começa com bola aberta e termina com bola fechada. Tudo bem? Ficou claro? Pergunta. Qual é a imagem desse gráfico? De 0 até 4. Lembra que a imagem é nesse eixo? Mas de 0 até 4 fechado? Não. Sim? Bora, quem vai no microfone para explicar? Pode ser na outra sala também. Cadê o pessoal da outra sala? O monitor já está até em pé, ele pode ir lá. Ele sentou.
E aí, alguém quer responder? Essa é a 16? Essa é a 14? 13, sala 13. Sala 13, olha o pessoal da sala 13, ó, todo mundo romântico lá, todo mundo gosta de cálculo. Na sala 13. Bora, você logo que fez o primeiro coração, vai lá no microfone. Mas que história é essa? Para fazer coraçãozinho tá pronta, né? Bora. Vai lá, opa aí, corajoso. Bom dia. Meu nome é Carlos. Alice. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é fechado no 0 e aberto no 4. Só repete o seu nome e seu curso, por favor, que eu não escutei. Meu nome é Carlos e eu sou de Física. Física. Perfeito, isso. Carlos. Prazer. Sou o professor Raimundo Leão, tá? Sim. Vamos lá, Carlos. Explica de novo. Qual é o Carlos? Projeta lá o Carlos de novo, que eu não estou vendo ele. Carlos, vamos lá, vamos com calma. Tá bom. Carlos, me diga uma coisa, como é que é a imagem? A imagem... O Carlos está colando agora. Carlos, poxa. Oi. Diga lá, resposta. É que faz tempo que eu não olho, que eu não estudo, que tipo assim, nesse período de recesso, né, eu não fiquei estudando, mas enfim. Se eu não me engano, a imagem é o que fica no eixo X, certo? A imagem é aqui no eixo Y. É no eixo Y. Isso. Assim, então assim, se eu não estou enganado, é fechado no 0. Fechado no 0. E aberto no 4. Aberto no 4. Isso. Alguém quer corrigir o Carlos? Então vem. Não. Não, Carlos, agora a gente já chamou não, aqui. Sim, eu vi onde eu errei, então está bom, tudo bem. Obrigado. Tá, mas obrigado, Carlos. Aplauso pro Carlos, né? Dia. Obrigado. O Carlos está estreando. Mas eu pensei que você já estava aqui. Of course. Hein? Sempre que você quiser falar, você já vem direto. Pode... Diga, seu nome e seu curso, por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Darley Maranhão, eu faço engenharia elétrica. Darley, de engenharia elétrica. Rapaz, elegante, né? Elegante. A aula 1 já veio logo elegante, já fazia lá. Eu acho... Do jeito que ele está vestido, não precisa nem responder, mas brincadeira, responde logo. Vai, qual é a imagem? Na questão, o eixo X ele tem uma certa restrição, aberto -1 e fechado em 2. Só que em nenhum momento ele falou que tem restrição no meu conjunto imagem. Então ele é fechado em 0 e fechado em 4. Tanto prova que próximo lá do 2, a gente pode ver que a imagem ela é uma função contínua. Então não tem nenhum tipo de restrição no que tange a imagem. Perfeito. Posso passar o microfone já para ele? O cara já está falando de continuidade. Tá... Obrigado. Muito bem, perfeito. A imagem é sim de 0 a 4. Tá? Algumas pessoas podem estar com a dúvida. Mas espera aí, não é aberto aqui no 1? É aberto sim aqui no 1. Mas esse 1 ele está sendo alcançado aqui no outro lado. Tá faltando aqui, mas aqui tem, entendeu? Então todo mundo está sendo alcançado. Beleza? Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo exemplo? Muito bem. Então vamos para essa função. Máximo de x, 1 sobre x. Eu não te disse ainda como é 1 sobre x, mas você deve ter visto já como é que é o gráfico dessa função. O gráfico dela é assim, ó. Esse é o gráfico do 1 sobre x. Não toca aqui no eixo, não toca aqui e nem aqui. Tá bom? Não vai tocar. Agora pensa comigo. 1 sobre x. Se fosse só isso, quem seria o domínio dessa função? Todos os reais menos o 0. É assim que você sabe. Aí você pensa assim, mas espera aí, como é que vocês estão respondendo que é essa a resposta do domínio? O domínio é assim, se ninguém fala para você que é um domínio, você tem que olhar para a função e pensar, quais números eu posso usar nessa função? Tá? Se você pode usar todos os números, então a resposta é os reais. Tá? Nesse caso aqui,
O único número que você não pode usar é o zero. Então, o domínio dessa função é os reais menos o zero. Tá bom? Beleza. Agora, olha para essa. O x. Quem é o domínio do x? É a função identidade. Quem é o domínio? Todos os reais. Tá? Então, a gente vai colocar aqui. Não, eu não vou colocar aqui. Vou colocar aqui mesmo. Está aqui o x, e essa aqui é 1 sobre x. Quando faltar 1 minuto, me avisa, por favor. Olha, esse aqui é o x, esse aqui é 1 sobre x. Tá? O que tu queres fazer? Tu queres calcular o máximo entre eles. Tem um ponto de interseção aqui. Esse ponto de interseção acontece onde? Quando é que x é igual a 1 sobre x? Onde? 1 e menos 1. Obrigado. Então acontece no 1 e no menos 1. Tá bom? Do 1 para lá, qual é o maior? É identidade ou 1 sobre x? Identidade. Então do 1 para lá, não serve esse. Porque eu quero o quê? Quero o máximo. Tá bom? Entre o 1 e o 0, quem é maior? Entre o 0 e 1, quem é maior? 1 sobre x. Então eu não quero a identidade. Deu para entender? Então é assim que eu vou construir a função. Entre 0 e menos 1, quem é maior? É a identidade. Então eu não quero essa função aqui. Entre do menos 1 para o infinito. Do menos 1 para o infinito, quem é maior? Não é 1 sobre x? Então você apaga aqui a identidade. Então o gráfico dessa função é isso aqui. Ó. Beleza? Esse é o gráfico, tá? Então terminou nossa aula. Então na quarta-feira a gente continua, tá bom? Bons estudos. Assistam às aulas. Quarta-feira a gente tem aula no mesmo horário. E quinta-feira a gente tem uma aula às 10 da manhã. Não esqueça que sexta-feira é a nossa primeira prova. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.